E o uso indiscriminado de descongestionantes nasais pode trazer sérios prejuízos à saúde, alerta o médico otorrino Dr. Cícero Viana. Embora sejam eficazes no alívio imediato da congestão nasal, esses medicamentos podem causar dependência e também agravar problemas respiratórios quando usados de forma contínua. O descongestionante nasal foi criado para ser usado em situações muito específicas, principalmente em situações em que o paciente apresenta, por exemplo, um sangramento, ou quadros de congestão nasal muito intensas, como por exemplo no pós-cirúrgico, mas para ser usado por poucos dias, né? A programação, digamos assim, o planejamento para essa medicação é para uso de no máximo 3 a 5 dias, né? E são situações bem específicas em que ele deve ser usado. Mas como ele tem esse efeito de desentupir muito rapidamente o nariz e de desentupir bastante o nariz, as pessoas acabam usando da forma errada para doenças erradas, né? Essa situação de nariz entupido que as pessoas costumam apresentar, na maior parte das vezes não tem nada a ver com os problemas para que essa medicação foi criada, mas elas acabam usando, e aí usam, como são problemas crônicos, usam por muito tempo, às vezes anos a fio, e aí surgem problemas por causa desse uso errado da medicação. Segundo o especialista, os descongestionantes nasais atuam promovendo a constrição dos vasos sanguíneos da mucosa nasal, o que reduz o inchaço e facilita a respiração. No entanto, seu uso frequente pode gerar um efeito rebote, fazendo com que a congestão volte ainda mais intensa quando o efeito do medicamento passa. O próprio efeito da medicação tende a diminuir com o tempo, se a pessoa está usando por muito tempo, tem uma acomodação do corpo dela para os efeitos do remédio, então o nariz não desentope mais da mesma maneira que desentupia antes, o desentupimento dura menos tempo e acontece com menos intensidade, e a pessoa começa a apresentar um rebote, vamos dizer assim, né, um retorno do entupimento do nariz depois que o efeito do descongestionante passa, ainda mais forte do que ela tinha antes de começar a usar o remédio. Além dessa questão do rebote mais intenso, que a gente pode chamar de rinite medicamentosa, a gente também observa uma tendência a alguns problemas dentro do nariz. O vasoconstritor ele diminui o calibre, ele fecha os vasos sanguíneos do nariz. E isso, de maneira muito repetida, no longo prazo, pode trazer problemas para a nutrição dos tecidos do nariz, e aí pode aparecer, por exemplo, uma perfuração do septo nasal. É um dos tipos de complicações que a gente pode ter no próprio nariz pelo uso dos descongestionantes nasais. E existem também problemas para o organismo como um todo, com o uso desses descongestionantes nasais, por exemplo, o aumento da pressão arterial e surgimento de problemas cardíacos por causa do uso da medicação, entre outras coisas que podem acontecer.